Olá, eu sou o Ari e este é o meu canal, A Luz do Evangelho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Caio Modesto, um sorriso sarcástico, o desejo de nos destruir. Irmãos, eu tenho observado alguns críticos, o que eles têm comentado a respeito da congregação, as investidas que eles vêm fazendo a respeito da congregação e as inverdades que eles lançam dia após dia aqui na internet. E eu me lembro que eu tinha feito um vídeo, mas que foi perdido aqui na plataforma do meu antigo canal, que comentava sobre um dos vídeos que o Caio fez sobre a congregação cristã, mas com um tremendo erro ao confundir a testemunha de Jeová com a congregação, dizendo que a congregação cristã guardava o sábado, chamando-a de exclusivista. O Caio Modesto é um seminarista, membro da igreja presbiteriana. E o Caio, ao longo dos tempos, o seu trabalho é desmerecer a congregação cristã no Brasil. E com isso, ele vem provando o que realmente é uma decepção para o meio evangélico, pelo desserviço que o Caio ele vem fazendo, assim como os seus mentores, Paulo Júnior e Augusto Nicodemos. Todos nós somos evangélicos e temos por obrigação apregoar a palavra de Deus, mas não é o que o Caio vem fazendo. E se estamos aqui hoje combatendo as suas heresias, é porque justamente canais como o do Caio, com os seus comentários hereges, é que nos faz vir às redes sociais a mostrar o quanto eles estão errados. E como há um escudo, nos comportamos para nos proteger contra, atacando até mesmo aqueles que se diziam ser do nosso meio, mas que agora se juntaram ao Caio, pois os seus únicos objetivos é tentar a qualquer custo a nos destruir moralmente e espiritualmente. Porque eles saíram do nosso convívio por não suportarem as doutrinas, os nossos usos e costumes. Eles preferiram, ao invés de tocar em suas vidas, uma vez já longe da congregação, fazerem canais cujo objetivo é difamar a instituição e com isso lucrarem monetariamente, tendo em vista a repercussão que se dá ao falar mal da Igreja Congregação Cristã no Brasil, aqui no YouTube. Pessoas que estiveram ali por anos, ou meses, até mesmo dias, mas que não alcançaram seus objetivos de terem alguns cargos lá dentro, mas por não terem capacidade espiritual de sequer tomar conta de alguma área da igreja, pois não se adequavam às normas estabelecidas e, como já dito, aos nossos usos e costumes, que nós, domésticos da fé, não vemos motivo nenhum de impedimento para servirmos a Deus com amor, com devoção, com zelo e resiliência. Por isso, os ataques por eles se tornaram constantes, devido ao ódio que nutriram por nós, os irmãos da congregação cristã no Brasil. E porque também descobriram que atacando-nos nas redes sociais, lhes renderiam valores. Alguns chegando até ficarem desempregados para, através de monetização dos seus canais, viverem à custa de falácias enganosas, mentirosas, usando o nome da congregação cristã no Brasil. Então, eles entraram numa espécie de conluio
se unindo a nos atacar. E isso, irmãos, o tempo todo. E para vocês entenderem, é só se atentarem nas palavras deles, quando eles começam a falar da congregação, em canais que são convidados, em lives que são convidados, usam das mesmas narrativas, tudo sincronizada para causar um efeito destrutivo à imagem da congregação cristã. Irmãos, como eu já disse nos meus vídeos, eu estou há 35 anos na congregação servindo a Deus ali. E confesso que até os dias de hoje, Deus tem me dado sabedoria para estar no meio de seu povo, nesta obra tão maravilhosa. E em todos esses anos, eu sempre ouvi a palavra de Deus vinda de cima do púlpito através do servo de Deus que preside o culto ao momento, Deus se usando deles. Mas eles, os críticos, estão a qualquer custo tentando intimidar os irmãos todos os dias, falando da obra para que as pessoas que não conhecem a congregação percam o interesse, o desejo de estar conosco. Mas nós, irmãos, sabendo da quantidade de irmãos que a igreja tem em todo lugar do mundo, nos dá a convicção de que realmente é uma obra de Deus na terra. E por isso também que, dados as quantidades de irmão existentes na congregação, o erro por parte de alguns é inevitável. Lembrando que no tempo dos profetas, os homens de Deus também erraram, como por exemplo Eli, que confundiu Ana em sua petição, em sua oração a Deus, e Eli a viu como se ela estivesse embriagada. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 18. Vemos também Moisés deixar a ira entrar em seu coração por um momento e bater com força na rocha para que vertesse água. Números, capítulo 20, versículo 18. Por isso, ele só viu a terra prometida ao longe, não pôde entrar. Nem tudo o que se é falado devemos aceitar, mas conferir se vem de Deus. Possa ser que naquele momento o servo não esteja bem e acabe deixando a carne falar no lugar do Espírito. Isso pode ocorrer, como os exemplos que citei das Sagradas Escrituras. Todo ser humano é passível de erro, mas que também deva ser corrigido ao que é certo, para que ninguém possa ficar no prejuízo. E caso não aconteça, a igreja é de Deus, Ele é quem irá julgá-la, conforme as 7 cartas da Ásia nos reverencia em Apocalipse. Porque, irmãos, nenhuma igreja, observando o erro, compactua com esse erro que algum irmão isoladamente fala ou age. Como eu disse, o homem erra, mas isso não quer dizer que todos irão aceitar, e nem por isso também o condenará, ou ele deixar de ser um servo de Deus. E quem está na luz não permite que a igreja caminhe diante, em direção às trevas. E eu, irmãos, eu olho com um grande pesar que o Caio Modesto, que se diz um teólogo, ele não conseguiu desenvolver cognitivamente para entender, e ele vive à sombra dos seus mestres porque o curso que ele fez lhe serviu para provar sua incapacidade e sua pequenez diante do que intentou fazer, se é que houve um chamado a ele, haja vista que muitos quer fazer o que nem não tem capacidade. Assim sendo, seria um engano de nossa parte acreditar que haveria alguma capacidade em Caio, quando ele mesmo prova ao contrário, não ter a luz da sabedoria divina.
Quanto à sua incoerência de nos chamar de seita, pediria a ele que observasse mais a sua denominação, que o seu mentor Augusto Nicodemos disse em alto e bom tons que uma grande parte de seus pastores são envolvidos na prática ocultista, maçonaria, ainda que ela não seja uma religião nem pratica magia, porém utiliza-se de simbolismos e rituais com significado ocultistas, portanto, práticas inaceitáveis, abomináveis a Deus. Imagine se a congregação, o ancião, o irmão falasse isso, como eu fiz um vídeo aqui desmentindo o Tiago Panzarini, outro mentiroso, que tentou dizer que a congregação era envolvida com a maçonaria, e ele próprio se contradisse ao dizer no mesmo vídeo que depois de ter confirmado que a congregação era envolvida com a maçonaria, depois disse que 80% dos irmãos não eram e que não tinham conhecimento, quando na verdade há muitos relatos na internet, porém somente aquilo que os maçons queiram que nós sabemos, e ele disse ter completo conhecimento da maçonaria, mas o conhecimento que ele tem é no Google, um mentiroso contumaz. Todos os membros da congregação são proibidos de exercer qualquer cargo ou função política ou religiosa fora da congregação cristã no Brasil, e caso alguém descumpra, é desligado da comunhão da igreja, exceto se tais funções sejam de ordem profissional. O vídeo do Nicodemos não é, irmãos, inteligência artificial, é verídico, ele falou com a própria boca dele, com as próprias palavras dele. E por nós, irmãos, não aceitarmos as práticas deles, as suas hipocrisias, ao desejo do Caio de tentar nos diminuir. E irmãos, eu tenho vindo às redes sociais, como o YouTube, Instagram, TikTok, justamente para defender aquilo que, além de eu acreditar ser a verdade como de fato o é, durante todos esses anos que tenho estado ouvindo e aprendendo na congregação cristã o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Hoje me corta o coração ver o relato da irmã Rosângela, como eu assisti no canal dela, ela com lágrimas nos olhos, tentando sensibilizar uma pessoa que se mostra sem coração, cuja ambição é afrontar por sentir prazer no querer destruir uma obra centenária. E a irmã chorou, não porque estaria a defender uma alvenaria, as paredes, mas milhares de almas que foram beneficiadas por esta instituição Congregação Cristã no Brasil, vendo e ouvindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo entre suas paredes, entre as paredes da Congregação Cristã no Brasil. E me é com muito pesar que faço esse vídeo, irmãos, ao partilhar dessa dor da irmã, relatando o quão penoso é ver um rapaz que, ao invés de estar buscando salvar vidas para Cristo, com tanta bagagem que diz ter, descer ao mais baixo nível, jogando tudo o que aprendeu no lixo para se juntar com pessoas de má índole, para defender uma ideologia calvinista, um ser que estudou, segundo ele, teologia, para tratar seu semelhante com ódio e rancor, usando-se de meios obscuros para tentar descredibilizar uma instituição, para que seus adeptos migrem para as suas igrejas, pois o real motivo não é que eles estão se preocupando com os irmãos, mas é que consiga o maior número de pessoas para que se angarie verbas com vendas de livros. Esse é o meio de sustento de pastores, colocando
a salvação de Jesus em segundo plano, uma vez que eles não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme está em João, no versículo 6. João 14, versículo 6. Então, suas preocupações é somente vender seus livros, cursos que não te levam a lugar algum. Porque se você quiser realmente aprender a palavra de Deus, basta que leia as Sagradas Escrituras, pedindo a Deus discernimento para que você possa, de forma sabida, falar de Deus, falar do nosso Senhor Jesus Cristo. O Caio Modesto se juntou com estas pessoas que são de coração amargo, que não obtiveram, como já dito, aquilo que almejaram dentro da igreja, saíram e estão falando mal da congregação, simplesmente porque cultivaram ódio contra ela. Inclusive, eu tenho um vídeo de uma pessoa que nos prova o seu intuito, que não é apenas falar da congregação, mas ele fala em querer acabar com a congregação. Vemos nele o próprio Satanás. Eu falo do Fernando, do canal Caminho do Fracasso. É uma pessoa com um coração doente, uma pessoa que trabalha para o mal. Eu farei um vídeo somente dele, para que os irmãos vejam quão ira e quão treva está o seu coração, para que os irmãos vejam que o nosso intuito é nos defender, por isso falamos deles. Essa é a verdade do Evangelho, para que um dia alguns de vocês, se ainda não se converteram, largarem suas vidas incertas e caminhar para a salvação com Cristo Jesus, como nós que outrora éramos desapercebidos da salvação. Então, nosso intuito de estar aqui na internet é falar da palavra de Deus e defender a obra de Deus, porque precisamos levar uma vida de santidade voltada para Deus. Irmãos, lembrando aqui quando eu fui chamado a servir a esse Deus, a esse nosso glorioso Deus, eu larguei tudo que pudesse embargar a minha carreira nesta obra, mas confesso aos irmãos e amigos que não foi fácil, e também não foi da noite para o dia. Quase desisti, mas Deus me solidificou na rocha que é Cristo Jesus. E o nosso trabalho aqui, irmãos, é esse. É apenas falar do Evangelho, e se você sentir em seu coração de vir a buscar a Deus, então que você se desprenda das coisas transitórias, coisas que após seguir a Jesus Cristo, verá que são sem valor algum espiritual, as quais Deus não se agrada. Portanto, você vai sentir no seu coração, no tempo certo, de se desfazer de cada uma, como vícios, cigarros, bebidas, drogas e tantas outras coisas, mas que você só terá força seguindo realmente a Jesus. Então, amigos, irmãos, esse vídeo tem como objetivo o que deveria ser o objetivo do Caio Modesto: pregar a palavra de Deus, não ficar tentando descredibilizar outras instituições, como que só a dele fosse de Deus, o que comprovadamente não é. Infelizmente, essa é a realidade. Irmãos, desde o meu nascimento até os meus 20 anos, eu fui espírita praticante e eu larguei o espiritismo para servir a Deus. E Deus fez um trabalho maravilhoso em minha vida. E hoje eu sou grato a Deus e por isso eu tenho muito respeito e não fico atacando o lugar de onde saí, não fico desprezando as pessoas que lá estão, muito pelo contrário, todos os dias peço a Deus para que eles venham ter da mesma oportunidade que eu tive. Cabe a cada um buscar, saber se o caminho que estão caminhando pertence ou não a Deus. Conheço pessoas, amigos, que continuam por lá. E se eu tiver que ir em suas casas, não vejo problema algum, não terei receio nenhum, porque o Deus que eu sirvo não me ensinou a desprezar a ninguém.
e sim tratá-las com amor. Possa ser que com o meu testemunho, eles venham ter vontade de seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo, que é o de Deus. Eu posso reprovar as suas práticas como já reprovei as minhas quando estava lá, depois que eu aprendi a adorar a Cristo, mas jamais os menosprezarei. Infelizmente, eu vejo pessoas pensando que estão fazendo algo para Deus, quando na verdade estão desagradando a Deus, como o Caio Modesto. Não tenho dúvidas de pensar desta forma. E por que, irmãos, ele está desagradando a Deus? Por seu ajuntamento com pessoas que vivem nas trevas, pessoas que passaram pela congregação e que falsamente, hoje, tentam destruí-la, tentam destruir a fé daqueles que lá estão. Como eu já disse aqui, o Fernando do caminho do fracasso, porque jamais eu entenderia que alguém tão perverso, que trabalha para destruir a fé dos outros, possa ter um mínimo de intimidade com Deus. Os irmãos podem acreditar que eu não estou falando do Fernando com ira, porque graças a Deus eu nunca cultivei o ódio em meu coração. E o que eu tenho é vontade de defender aquilo que é certo, o que a palavra de Deus nos diz, para que seja feito em prol de alguém. Pois a palavra diz: bendito é aquele que tem sede de justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. E eu acredito que hoje, irmãos, ao falar esta verdade, eu estou fazendo justiça. Sim, eu agora rogo a Deus para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos dê força, para que continuemos aqui, fazendo o nosso trabalho na defesa do Evangelho. Não caio. Nós da Congregação Cristã no Brasil, que temos clareza espiritual, não iremos te ameaçar, xingar a tua família. Porém, faremos aqui o que sempre estamos fazendo, é mostrar o quanto você está errado, mostrando suas mentiras aqui na plataforma de YouTube, rogando a Deus que quando você colocar a cabeça em seu travesseiro, você possa pensar, porque eu vi, Caio, em seu vídeo, o desserviço que você está fazendo, a sua cara de satisfação por achar que atingiu os seus objetivos. O seu semblante é completamente estagnado pela satisfação de ter tentado jogar na lama uma instituição que preza pelo amor a outros. Simplesmente por você acreditar que a sua teologia te conduz às alturas. Mas, Caio, você não está fazendo um trabalho para Deus. Não se engane, meu amigo. Sua vontade maligna, o seu sentimento é destruir. Esse sentimento vem de Satanás. Ainda que você não queira admitir, pois eu chamo a tua atenção para algo muito importante. Você já prestou atenção ou procurou ver a quantidade de pessoas que, através da congregação cristã, voltaram a ter uma vida social? Voltaram ao convívio social? Você já se deu o trabalho de procurar saber quantos irmãos têm ido aos presídios falar da palavra de Deus para salvar as almas, evangelizando, convertendo corações que estavam destruídos e entregues ao maligno? Naquele ambiente pesadíssimo, eu tenho quase convicção de que você não teria essa coragem. Posso até estar errado nesse meu pensamento, mas então eu te faço essa pergunta: será que você estaria disposto, em nome de Cristo, correr tal risco, adentrando a um presídio, no intuito de evangelizar os que lá estão? A palavra de Deus, ela diz que quando ela entra, as trevas se dissipam. Você, amigo Caio, não tem a noção da quantidade de pessoas que neste momento estão aguardando para fazer tratamento no Hospital do Câncer em Barretos e usarem os alojamentos sediados pela Congregação Cristã no Brasil, as diversas refeições dia a dia,
promovidos pelas irmãs da congregação e tudo feito com amor, e não só aos irmãos, mas aos não domésticos da fé. E eles estavam construindo mais alojamento, acredito que já até estão prontos e operantes. Mas nós, amigo Caio, não temos o hábito de ficar divulgando o que se é feito. Deus nos ensina que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Porém, eu acabei falando porque o nosso ministério divulgou sim já estas construções por causa de pessoas como você que acha que não fazemos nada para os nossos semelhantes. Embora que a congregação nunca se preocupou em querer provar nada para ninguém, porque Deus vê o trabalho de cada irmão e o desejo de cada irmão de ajudar o seu próximo. Veja quantos irmãos que lá se achegam, cuja a esperança de receber um tratamento justo e lutar pela vida é saber que estão sendo apoiados por uma instituição que os tratam como irmãos em Cristo Jesus, ainda que muitos que lá estão, como eu disse, não são nossos irmãos na graça, na fé. E se agora, repito, falamos, é para que pessoas como você não pensem ou não pesem a mão naquilo que vocês desconhecem. Você não tem ideia dos trabalhos que a congregação faz, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares fora do país, fora do Brasil. Então, amigo Caio, eu quero que você, ao invés de se levantar, preparar um microfone, uma câmera e pegar meia dúzia de pessoas desonestas para falar da congregação e deixar transparecer um ar maligno, um sorriso satânico pelo desejo de prejudicar milhares de pessoas, você possa se arrepender por querer acabar com uma instituição como a Congregação Cristã no Brasil, porque o desejo do Fernando do caminho do fracasso é esse, como ele próprio tem falado. Já estou preparando um vídeo a esse respeito. Porque uma pessoa como o Fernando perverso e demoníaco, ele não tem caráter de um homem de Deus. Mas o nosso Deus é poderoso. Sabe por quê? Porque eu vou ler aqui, nos Salmos 118. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, diga agora, congregação cristã, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. Porque, às vezes, irmão, causa-nos angústia ver pessoas falando mal de nós, sendo que nós praticamos o bem. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo, me colocou em um lugar de segurança, Caio. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Você entendeu essa palavra, Caio? Aqui diz no versículo 7, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Sabe por quê, Caio? Porque é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E você sabe qual que é o meu desejo? O meu desejo é que você realmente possa refletir sobre o que você está fazendo. E lembre-se que a congregação cristã no Brasil, ela está verdadeiramente buscando salvar muitas almas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero que você saiba também que ela não irá parar só porque você vem nos atacando com esse seu documentário, por causa de um vídeo, com pessoas que já perderam a credibilidade, por pessoas que pensam pequeno e estão em trevas.
Pode até ser que algum outro irmão possam dar ouvido ao que vocês falam. Afinal, Satanás levou 1/3 dos anjos do céu, mas o pouco que restou louva e bendiz o nome santo do Senhor até os dias de hoje. E acredite, não há lugar melhor para se estar. E nós, aqui da congregação cristã, acreditamos que nós estamos num pedacinho do céu, pelo prazer, pelo amor, pela calma, pela serenidade que sentimos quando sentamos naquele banco e louvamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Servimos ao Deus da glória com felicidade, amor e regozijo de alma. Talvez você não saiba o que é isso. Bom, irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Ari e estou à luz das Escrituras. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Não esqueçam de dar o seu like, fazer comentário, selecionar o sininho para que esse vídeo possa alcançar muito mais pessoas. Até o próximo vídeo.